Evangelho, domingo da 33ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 33ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega o 21º capítulo do Evangelho de São Lucas. E no discurso que acabamos de ouvir do Senhor, inicialmente, a ideia que se vê no início do Evangelho é que trata-se de um discurso escatológico sobre o fim último das coisas, sobre a vinda gloriosa do Senhor no final dos tempos. Como alguns estavam dizendo a respeito do templo que era ornado de pedras belas e de ofertas votivas, Jesus então toma a iniciativa. Jesus toma a iniciativa em vista daquilo que está percebendo no coração dos que admiram tudo aquilo. E ele diz: Estais contemplando essas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. A partir disso, os interlocutores de Jesus, então, pedem ao Mestre que fale quando isso vai acontecer e também que o Senhor fale quais são os sinais que vão acompanhar esse momento. Interessante que, ao invés do Senhor começar o discurso, digamos assim, dos eventos escatológicos, ou seja, daquilo que está por vir, e da volta triunfal e gloriosa, o Senhor apenas sinaliza esses fatos e focaliza toda a sua atenção sobre o tempo presente, sobre aquilo que se viverá antes do fim, ou seja, antes da sua vinda. E aqui entra para nós um dado muito significativo. Como assim, Padre Fábio? Nesse tempo que antecede a vinda do Senhor,
acontecerá muita coisa que Jesus faz questão de pontuar com os discípulos. E ao mesmo tempo, o Senhor nos dá as instruções de como percorrer esse tempo, que será no final considerado o tempo da perseverança, o tempo da preparação do coração, que poderemos dizer também o tempo da evangelização, ou ainda o tempo do crescimento na fé e o tempo do testemunho. Por que tudo isso nesse tempo? Poderíamos sintetizar em 3 elementos tudo aquilo que acontece antes da vinda do Filho do Homem, antes do final dos tempos. O primeiro elemento são as heresias, ou seja, a tentativa de ensinar uma fé, a tentativa de orientar os homens numa direção de Deus diferente daquela proposta por Deus. O que significa dizer que no tempo que antecede, ou seja, no tempo em que estamos, acontecerá ali uma dispersão. E é preciso que nós possamos reafirmar a nossa fé. É um tempo onde vai ser preciso que o homem tenha a fé com clareza em suas mãos, que se recorde daquilo que recebeu de Deus e que esteja pronto a colocá-lo diante dos homens. Então, o tempo que estamos é um tempo em que precisamos renovar constantemente a nossa fé e não deixarmos-nos levar por aquilo que se diz ou por aquilo que se apresenta, de mais fácil, de mais imediato, de mais solucionável, vamos dizer assim, em relação ao que Deus nos falou. Por exemplo, falar que o Senhor está aqui ou está ali é querer resolver rápido a atribuição de responsabilidade. Se o Senhor está ali, vamos então até Ele, vamos dizer, ô Senhor, como é que está esse negócio aí? Faz alguma coisa. Mas se o reino de Deus está no meio de nós, e se o Senhor vive na comunhão conosco, e se por meio da fé, como falamos ontem, o coração do homem pode ouvir a voz do seu Senhor, nos tempos em que estamos, com todas as dificuldades e exigências que acontecem, Deus nos dará as palavras justas, porque Ele fala ao coração dos que têm fé. Por isso, esse é um tempo onde se renova a fé, para se enfrentar todas essas heresias, todos esses ensinamentos que vão tentar facilitar ou recortar o que os apóstolos nos entregaram, aquilo que a revelação nos deixou, nos entregou. O segundo ponto é o ponto das agitações. Esse será um tempo de muitos acontecimentos. Povos se levantarão contra povos, revoluções. É um tempo de inconstância. E nessa inconstância, a nossa constância está na palavra do Senhor. Esse é o tempo em que nós vamos recuperar a certeza de que Cristo está no meio de nós e de que na comunhão entre os homens se encontra a paz. Um tempo de dispersão, de guerra, de agitação, de oposição entre os povos, para nós deve ser o tempo da comunhão. O tempo onde buscaremos estarmos uns ao lado dos outros pelo exercício da caridade, pelo exercício da oração, pelo exercício da vida em comum, sobretudo pela partilha de uma mesma fé. O terceiro ponto, que é um ponto de maior relevância no discurso do Senhor, é que esse também será um tempo, o tempo que antecede, a vinda gloriosa do Senhor, marcado por perseguições. O que significa dizer que o cristão não vai passar invisível nesse tempo. E não só isso, vai tomar sobre si a sorte do seu Senhor. Ou seja, com o mesmo amor do coração do seu Senhor,
será chamado a amar todos os homens, mas também o mesmo ódio com que foi odiado seu Senhor será odiado por muitos homens. Assim como o inimigo de Deus perseguiu o Filho do Homem, perseguirá também os filhos da Igreja. E não é para que se desespere ou se agite o nosso coração em meio a essas realidades, porque elas acontecerão para testemunhar a fé. Elas acontecerão e o Senhor consente que elas aconteçam para que a fé seja anunciada, para que os homens conheçam de onde um cristão tira suas forças, qual é o amor e o vigor que está no coração de quem ora e teme a Deus. O tempo da perseguição é o tempo em que nós iremos conhecer que o Senhor nos dá palavras na hora de nos defendermos. Não é o tempo onde vamos buscar a nossa defesa contra o próximo, mas é o tempo em que nós vamos humildemente esperar de Deus a defesa que precisamos. Quantas vezes, meus irmãos, diante do sofrimento e das dores, nos apressamos em sermos protagonistas e terminamos por agir de maneira muitas vezes inadequada. Ou seja, agimos com violência, agimos com pouca sabedoria, agimos com pouca prudência, agimos tantas vezes de maneira pouco cordial e até saindo da verdade dos fatos, quando estamos em uma situação de desconforto e procuramos a todo custo um protagonismo para nos livrarmos daquele sofrimento, daquele mal-estar, muitas vezes arriscamos de terminar fazendo o que nem mesmo convém ao nosso bem. Mas o cristão, como o Senhor nos fala hoje no Evangelho, é aquele que tem o anseio por esse protagonismo, mas não se deixa confundir que ele começa com a inspiração de Deus. Ele começa com a escuta do Senhor. Ele começa com um ato de fé, a espera no socorro de Deus. Mas uma certeza na hora da espera nos acompanha, porque Deus sempre socorre o seu povo. Então não é uma espera para, como quem diz, vamos ver no que isso vai dar, mas é uma certeza. É como alguém que diz, eu espero que o meu Senhor fale, eu tenho certeza que Ele vai falar, e eu só vou começar a agir depois que Ele me disser. Mas esse depois que Ele me disser, não é um ato de passividade. Depois que Ele me disser, no íntimo da oração. Depois que Ele me disser, no recolhimento silencioso do meu coração. Depois que Ele me disser, dentro do nosso relacionamento de intimidade, onde falamos sobre tudo o que está acontecendo entre nós, inclusive dessas agitações e desses medos, dessas perseguições e dessas tensões que agora estão presentes na minha vida. Eu falo, me recolho para falar com o meu Senhor sobre isso e só vou agir depois desse diálogo com Ele, em que eu sei que Ele vai me falar sobre como seguir com os meus passos. E eu não vou deixar de agir como Ele disser. Eu não quero agir de outro modo. Esse testemunho de fé é um testemunho que vai iluminar as gerações e levar muitos a conhecerem o nome do Senhor e o poder do nome do Senhor sobre a nossa vida. Quantas coisas, até que o Senhor venha, estão reservadas para nós, meus irmãos. Às vezes a gente pensa e cria quase uma fantasia, dizendo, bom, seria tão bom que o Senhor voltasse logo. Mas por que uma fantasia? Não é um bom desejo esse, Padre?
sem dúvidas é um bom desejo. Mas um desejo ainda melhor é poder testemunhar o nome do seu Senhor. É poder levar outros corações a conhecerem o nome dele, porque Deus não retarda os tempos. E se ele ainda não decidiu que o tempo da sua vinda é agora, é porque o melhor é estarmos aqui, testemunhando e trazendo outros corações para junto dele. O melhor é sempre aquilo que Deus nos propõe. Podemos pensar na beleza que será e desejar um dia contemplar essa beleza da sua vinda gloriosa. Porém, mais importante para a gente e significativo ao coração do Senhor é que no tempo de hoje nós possamos partilhar com Ele a glória da sua companhia e a glorificação de sua vontade no cumprimento daquilo que lhe é agradável. E se o Senhor ainda não definiu o que será hoje ou amanhã a volta, já está definido qual é o dia, mas se não será hoje e nem será amanhã, é porque hoje e amanhã e depois de amanhã o Senhor nos espera para testemunharmos o seu amor, para vivermos a alegria, a glória da sua presença no meio de nós, a fim de que outros corações possam aderir ao nome do Senhor. Mas vejam, a gente fala muito de crescer na fé, e o Evangelho de hoje deixa isso claríssimo. Não se cresce na fé sem passar pelas provações. Escreve isso bem firme no teu coração e não tenha medo, porque o teu Senhor declarou que vai estar contigo e por ti. As provações, elas vêm e acontecem para que a gente possa testemunhar a nossa fé, para que a gente possa fazer memória da nossa fé, para que a gente possa percebê-la outra vez no centro da nossa vida e para que a gente possa mais uma vez escolher viver a partir daquilo que Cristo nos entregou. Não tenha medo das agitações desse tempo, porque elas vão acontecer para que o teu coração declare outra vez que Cristo é o porto seguro. E quando vierem facilitar as respostas, querendo mostrar um Jesus ou uma fé que seja mais ao alcance da mão e mais satisfatória para os gostos da vida, recorde o que o teu Senhor te ensinou e alegra-te como ontem falávamos, de saber que o teu coração, como o coração de São Josafá, está na unidade e na comunhão com a Igreja, na vida dos sacramentos, porque essas duas realidades são colunas fortíssimas e vigorosas que não se abalam na hora de mantermos o patrimônio da nossa fé cristã. E que o bom Deus nos proteja e nos abençoe e faça de nós testemunhas eloquentes do seu amor e da sua vinda gloriosa no meio dos homens. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Stanislau e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.